Americanas, por quê? Primeiro, né, fazendo já que a gente tá fazendo as piadas do tio do pavê, contra a fraude não há argumentos. Contra a fraude no argumento. Warren Buffett disse isso. É. Exato, cara, assim, foi uma fraude no balanço que, até onde a gente sabe, nem os bancos pegaram, que tinha uma exposição razoável às lojas americanas. Não vou entrar no mérito da, da PwC, mas ela deveria ter pego também. Mas, enfim, a gente tinha uma posição muito menor do que a gente chegou a ter em dezembro. Acho que aí foi um acerto ou um erro menor nosso. Difícil falar que é um acerto quando perde esse dinheiro, né? A gente tinha uma posição relevante no nome, que achava que a gente comprou a debênture no primário, tinha vindo, acho que se não me engano, no final de setembro, começo de outubro, perto do CDI mais 3. E a gente achava que, bom, CDI mais 3, nesse cenário positivo para a dívida, né? Os fundos de crédito captando horrores, os spreads fechando no mercado secundário e tudo mais. Assim, é um setor que a gente não gosta nesse ponto do ciclo econômico, devido a todas as incertezas que a gente ainda tem, né? Tinha eleição e agora tem a parte fiscal, tem desaceleração, aumento do endividamento das famílias, aumento do desemprego, etc. Então a gente falava assim, é um setor que a gente não gosta, mas nesse preço acho que faz sentido. E acho que, inclusive, quando começar a negociar no mercado secundário, esse título pode estar um pouco abaixo do CDI mais 3, a gente pode diminuir a posição e apurar um ganho de capital em cima disso. Foi uma tese de investimentos que não se concretizou. Chegou em dezembro, a gente estava com uma posição grande e a gente ficando desconfortável, por aquilo que eu falei, né? A gente estava um pouco cauteloso para o mundo de crédito no Brasil para 2023. O bonde começou a ser negociado no mercado secundário e não foi para lugar nenhum, estava muito perto do preço de emissão. E aí a gente tomou a decisão, vamos reduzir, porque a gente tem uma posição muito grande e é uma posição que não queremos ter na carteira. E aí, em português castiço, que não é português, que é inglês, foi um stop loss. A gente zerou mais ou menos 3/4 da posição, pior do que a gente comprou, perto do CDI mais 3, entre CDI mais 3,30 e CDI mais 3,5, se não me engano. Ou seja, com leve desconto do valor de face do papel. Quando você fala uma posição grande, o que é um... Então, boa pergunta. A gente, no Ibuna Credit, que é o nosso fundo mais conservador, a gente chegou a ter quase 4% desse papel. Isso é grande? Num fundo de renda fixa de crédito é grande, porque diferente dos fundos puros de alfa, de bolsa, de valor, que tem 8, 10, 15, 20 teses de investimento, normalmente o nosso fundo já é um pouco mais concentrado do que da maioria dos meus concorrentes. A gente quer ter um fundo mais concentrado. Mas mesmo assim, a gente tem pelo menos 70, 80 nomes na carteira. E a maior posição vai ter uns 5%, 4%. Essa era uma das... Acho que era a maior posição. Caramba. E aí a gente estava, ou seja, com uma posição muito grande que não condizia com o que a gente achava que poderia acontecer com o mercado. A gente não via que mesmo a CDI mais 3, ou a 3,5, a gente estava sendo bem remunerado para as incertezas e a gente resolveu reduzir bastante. Por que não vendemos tudo? Porque a gente assim, pô, eu quero ter uma posição menor, que o carrego da posição, né, receber CDI mais 3,5 com um risco duplo a mais. A gente não acredita muito em agência de rating, a gente tem os nossos próprios ratings, mas te ajuda a ter um pouquinho, a visualizar um pouco a ideia de risco-retorno. Então, a CDI mais 3, 3,5, um papel duplo a mais de uma empresa quase que centenária, a princípio bem tocada e tudo mais, a gente achava que a posição residual era condizente com um risco que a gente queria correr, e aí um mês depois que a gente reduziu a posição veio esse evento. Mas então, o que começou a chamar a atenção de vocês foi que o título não estava tendo mercado. Pouca demanda para o título, ou seja, o pessoal já estava ficando mais cauteloso com o nome, e aí a gente resolveu reduzir. E aí para terminar então, essa tese foi uma fraude, e hoje a gente estopou a posição na maioria dos fundos. A gente tem um fundo mais agressivo e a gente tem uma posição, a gente tem um limite de risco pequeno nos fundos multimercado também, é bem pequeno mesmo, e a gente manteve a posição nesses dois fundos porque a gente acha que você pode ter uma recuperação relevante.
certamente quando você entra nesse mundo, você começa a discutir em inglês o recovery value, qual é o valor de recuperação que a gente vai ter de cada papel. Você não vai receber 100% de principal mais juros, mas vai depender muito de como a empresa vai ficar nos próximos anos e qual vai ser a proposta da empresa. Tem alguns casos que você não teve de renegociação no passado, que você acabou não tendo haircut nenhum, você não teve desconto nenhum, mas você pegou um papel novo, muito mais longo, com juros menores do que seria o justo para o risco de crédito dessa empresa, mas você acabou recebendo principal mais juros até o vencimento. Eu acho que me parece que Lojas Americanas está indo mais ou menos por esse caminho. A gente tem uma posição pequena, então a gente não é ativo, nem no grupo dos credores, a gente não participa do grupo dos credores, inclusive, porque nossa posição é muito pequena, e quando você participa de grupo de credores, dependendo do tipo de informação que você pega lá dentro, na negociação com a empresa, você não pode operar, porque você tem uma informação relevante não pública, então a gente não quis se prender a isso, então eu não sei exatamente em que pé está essa negociação, mas eu acho que provavelmente o valor a se recuperar é substancialmente acima de 10 ou 15% do valor de face que a gente viu negociar esse papel. Não acho que é muito mais do que 50, 60 também. Então, assim, fazer análise de recovery value é muito difícil. Não é a nossa especialidade, a gente não faz isso. A gente não é uma casa de distress. Você tem boas casas de distress, já entrevistou excelentes caras que fazem isso. É um outro mundo, é uma outra especialidade. No nosso mundo, a gente não quer ser especialista porque quer dizer que a gente não teve que participar de muita reestruturação. Então, assim, a gente tem cautela com Lojas Americanas, em uma posição pequena, e eu acho que tem um risco razoável do futuro das Lojas Americanas, porque é um setor que você precisa da confiança do consumidor, né? Que o cara está comprando, principalmente a loja online. O cara está comprando um celular que, pô, é caro, que o cara vai receber dali a alguns dias. Você tem o cliente está correndo um risco de crédito aí, né? Digamos assim. E é uma empresa num universo extremamente... tem uma concorrência extremamente forte, né? 1000 outras empresas aí. Amazon, Mercado Livre, enfim, lojas... Magazine Luiza. Que a Americanas é um espectro gigantesco, né? De produtos que ele vende, mas não deixa de ser um ambiente extremamente competitivo, e o cara com menos caixa, passando por uma recuperação judicial, você começa a ter mais dificuldade com seus fornecedores para ter bons produtos a preços razoáveis na sua plataforma, e você não tem a capacidade de marketing para estar investindo para sua plataforma tá sendo top of mind. Você procura uma coisa, história vou procurar, sei lá, parafina de prancha de surf. Aí, pô, você pode ser o primeiro a aparecer, né? No Google Ads, essas coisas. Então, eu fico um pouco mais pessimista com Lojas Americanas por causa disso. E aí vai ter muito do argumento que, não, mas ela vai sair da reestruturação com uma dívida equacionada, uma estrutura de capital equacionado. Perfeito, eu não questiono isso. Ela vai sair da recuperação judicial com uma dívida adequada ao tamanho da empresa e ao tamanho do equity da empresa. Agora, se ela vai se manter assim nos próximos anos, depois desses meses aí em pausa por causa da recuperação judicial, eu me questiono. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.